Mais um vídeo do canal Esperança e Fé, e agora é com o seu João. Boa tarde. Nós estamos no mês de junho, né? Hoje é o 1º de junho, né? E eu estou fazendo mais um vídeo aí para as pessoas, né, que me acompanham, que assistem e passam para os outros, porque eu acredito que precisa muito. Precisa muito. Precisa porque nós estamos num tempo, né, como nós sabemos, é um tempo de medo, é um tempo de doença, é um tempo de muita correria, né? Então, no meio disso, a gente precisa de buscar Deus. Como meus vídeos, eu falo sobre as doenças. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou logo direto no assunto, que o assunto de hoje é muito curto, o vídeo, né? Vou fazer muito curto, mas é assim. Hoje eu busco passar para vocês sobre as curas de doenças, que não tem jeito, que a medicina não dá jeito, né? Como se você for assistir meus vídeos, tem muitos assuntos. E mais um vídeo falando dessas doenças, que tudo tem jeito, porque não pode ter homem da terra, mas para Deus tem. Deus não deixou o homem para morrer assim tão fácil, né? Então eu estou aqui para explicar para vocês, para mostrar para vocês. Porque é assim, meus irmãos, é muito detalhe, mas eu não vou trazer todos os detalhes não. Eu acompanhei uma pessoa, e essa pessoa era doente do câncer. E essa pessoa liga para mim, que ela tinha assistido meus vídeos, né? E ela pediu ajuda a mim, uma vez. Isso foi até um dia de domingo, uma hoje, né? Então, se essa pessoa entra em contato com essa pessoa, e nós começamos a conversar, como é que ela deve fazer, que é só em telefone, né? Então, essa pessoa, eu comecei a dizer como é que ela podia fazer. Uma oração, rezar, penitência. Porque às vezes a maioria das pessoas, até que dizer isso, que no momento difícil busca muita seita, busca muitas curas, né? E meus irmãos, hoje nós sabemos que a gente não recebe em programa nenhum na internet que cura o câncer, alguém que cura o câncer. Mas pela primeira vez que hoje, esses vídeos meus, é eu que falo isso, porque eu tive visão, eu tive dom, não estou me julgando, que eu não sou nada, mas hoje eu entrego até o meu telefone para me acompanhar os casos de vocês, assim vocês queiram, né? Porque não ficou para a gente morrer tão jovem, como a gente vê tantas pessoas morrendo, a medicina despaça, né? Eu já tinha até um vídeo falando sobre a medicina, que eu tenho um desafio, se elas quiserem, eu estou disposto a mostrar isso. Dentro da medicina também, que eu não sou contra a medicina, né? E dentro da medicina você não pode sair dela, que eu fico acompanhando o seu caso, de onde quer que seja, né? Então isso é que eu chego a dizer. Então se essa pessoa que entrou em contato comigo, é uma das pessoas. Então nós começamos a conversar, e essa pessoa era rico sábio, tinha dinheiro, essa pessoa tinha uns empregos bons, né? Uma família boa, né, e tal, como essa pessoa falava para mim. E eu dizia que dinheiro, emprego, tudo isso, carro, tudo isso não é felicidade. A felicidade é quando nós buscamos a Deus. Mesmo que a pessoa não tenha nada, mas a gente é feliz quando segue a Deus. Porque Deus diz que nós sem Ele nós não somos nada. Quer dizer, que quando Ele fala que nós sem Ele somos nada, pode arrumar um montão de dinheiro, pode arrumar carro, mansão. Então isso está acontecendo no mundo que nós estamos. Então eu acompanhei o caso dessa pessoa, essa pessoa depois entrou em contato comigo, disse que estava ficando bom, né, e tudo, e agradeceu muito a mim, né, e por isso ter me encontrado através do meu telefone e nós temos conversado. Teve outra pessoa essa outra pessoa já era problema de família e tinha uns problemas muito sinceros, né, era tanta doença, desde que teve essa família, que essa família cresceu, que era cheia de problema. E essa pessoa também assistiu meus vídeos e entrou em contato comigo. E foi muito duro, porque essas coisas é duro para mim, mas para Deus não. Então se eu digo, eu não posso fazer nada, mas vou ensinar tudo que Deus ensina a qualquer um de nós. Aí está na mão de cada um de vocês, não está na minha mão. Até que Deus vê isso. E nem Deus resolve o seu problema, Ele resolve quando você busca. Se você não buscar, nem mais resolver, porque Ele vai resolver o problema de todo mundo hoje em dia, né? Nós sabemos que todo mundo é cheio de problema, é cheio de doença, e cadê Deus para resolver? Ele só resolve quando você vai atrás dele. Você quer seguir a Ele, porque Ele deixou
as portas abertas, ele ensinou o caminho, pronto, é isso? Ele deixou a escritura sagrada, ele deixou a religião católica, foi ele que afundou, posso até dizer isso para vocês, foi ele que afundou. Nossa Senhora é católica, todos os santos é católico, né? Então, por isso, é seguir a ele dentro do catolicismo. Não sou contra as outras seitas, meus irmãos, não sou contra. Porque as outras seitas falam em tentação, não falam, muitos não falam em tentação, falam em Deus. Mas, meus irmãos, só quero que vocês sejam bem claros, meus irmãos, que Deus é só um só, ele falou que é só um só, é só um Deus, só uma fé. Ele falou, é ele que falou, não é eu que estou falando. Então, para nós não se enganar. Ele falou que no fim dos tempos, vinham as pessoas pregando no nome dele, curando, fazendo tantas coisas. E por detrás era um lobo. E isso foi o próprio Jesus que falou isso. Né? Então, eu estou falando isso para a gente ficar atento, para a gente se proteger das doenças, para a gente se defender, né? Porque hoje está as doenças no mundo rolando, não é isso? Então, como eu já passei por muitos casos destes, eu já também, muitas pessoas entram em contato comigo, né? Tem jeito para tudo para você. Agora, eu fico dizendo assim, porque o próprio Deus diz que está destruindo o mundo hoje é o pecado. Quando a gente fala em pecado, meus irmãos, nós achamos que isso não é verdade. Pecado é se nós matar, pecado é se nós estrupar, pecado é se nós dizer imoralidade. Não, meus irmãos, pecado é aquilo que você tem dentro de casa, uma traição que você está assistindo por algum imoral. A traição ensina a gente a pecar. Trai tentação dentro de casa. Isso é espiritual, vocês não sabem. Pecado, meus irmãos, é um celular na tua mão, você não sabe como se controlar. É o pecado. Então, através disso daí, você vê que os tempos estão só rançando os problemas de doença, não é isso? Então, se eu falo isso, hoje, Deus, nós buscar Deus na última hora. Na última hora. A gente vê o comentário no mundo todo que a fé é quem cura, não é assim? A fé é quem cura. A gente vê gente em jornal, gente que faz programa, é a fé que cura. É não, meus irmãos. As obras que você fez é que cura. Porque se você tiver obra, você tem fé. Então, veja bem o que acontece. Então, mesmo que você quer seguir a Deus, mas se você não tiver obra, não vai acontecer nada. Imagina. Então, veja bem o que acontece. Para isso que aconteça, meus irmãos, você tem que deixar de assistir um jogo hoje para ir a uma missa. Porque lá na missa tem uns anjos, tem Nossa Senhora e tem Deus. E ninguém sabe, e ninguém fala, né? Que é espiritual. Mas tem, meus irmãos. Então, se vocês precisam ir a uma missa que está junto com Deus, então a vida nossa, nós temos mais segurança na nossa vida. Agora, nós deixamos de ir à missa de domingo para nós ir a um jogo de futebol. Para nós ir a uma festa, para nós ir a uma bebedeira. O que vai acontecer? Não sou contra isso, meus irmãos. Peço até desculpa, mas eu tenho que falar o que Deus quer que eu fale. Então, nós vamos fazer isso. O que vai acontecer? Um dia da manhã as coisas vão acontecer, que isso acontece depois, não acontece na hora, e você nem percebe. É uma doença, e você vai pedir que Deus cura, faz uma promessa. Como tem muita gente que faz promessa, e resta a roupa de São Francisco, resta a roupa branca, resta o jeito do padre, né? E vai, meus irmãos, uma roupa, vou falar para vocês, meus irmãos, uma roupa não vai resolver o seu problema. Mesmo você fazendo promessa. A promessa melhor de você fazer é você seguir a Deus, você rezar. É você trocar qualquer tipo de esporte por uma missa. Nem que você vai depois, tem a semana toda, tem a internet, assiste depois. Não é isso? Então, hoje eu chego a dizer para vocês, porque eu falo isso, que quando nós deixamos de uma missa no nosso lugar, e mais no dia de domingo, é um pecado, meus irmãos. É pecado. Como é que nós estamos em pecado e nós esperamos as coisas de Deus dá? Imagina que um filho que desce o pau para arregar as coisas a ele, o pai fica logo para a cara, é ruim, não é não? O filho perdeu aquilo que ele ia ganhar. Não é todos os pais não, é poucos pais que dá. Às vezes tem até pai que dá para comer. Ou então porque quer ser bonzinho para o filho, mas nós não podemos ser bom para o filho, nós temos que ensinar os filhos. E para a gente ensinar, a gente tem que ser duro nos olhos. Então, meus irmãos, é isso. Então, se essa mulher entrou em contato comigo, que uma família está passando por um sofrimento muito grande, até risco de morte, né? E foi uma hora que eu precisei, que a gente precisa toda hora, que Deus envia ensinar a gente. E eu passei para ela o que ela fazia e tudo. E ela disse que ia fazer e fez, e depois ela agradeceu muito.
Essa mulher chorava, agradeceu que essa família se endireitou e tal, pronto, tudo bem, acabou-se. Quando nós buscamos Deus, meus irmãos, é isso, nós não buscamos o prazer do mundo não, que o prazer do mundo até que é bom, né? Até que é bom. Agora, o que eu mais falo, como é que um texto, uma promessa que nós faz vai se rir? É isso que eu vou falar para vocês hoje. Meus irmãos, um texto é muito importante, é uma das armas mais poderosas que tem, é um texto. Mas para você usar um texto, para você tirar um texto, para se defender dessas coisas espiritual, a primeira coisa que você precisa estar preparada. Será que você está se confessando e ir na missa para tirar os seus textos? Será que você está comungando? Será que você está casado? Será que você está ensinando os seus filhos? Porque os nossos filhos, nós temos nossos filhos para se salvar. E quem salva nossos filhos são os próprios pais. Tem gente que vai até dizer assim, isso não é verdade. É o próprio pai que ensina os filhos para salvar. Deus vem buscar nós. Agora Deus perdoa os pecados quando nós pedimos. Então é isso, meus irmãos. Então o que acontece é que nós vamos tirar um texto e não faz nada disso. E ainda principalmente hoje, meus irmãos, com as roupas do mundão, né? Filho ou filha, vocês que querem tirar um texto para espantar um demônio dentro de casa, para uma promessa, para espantar uma maldição dentro de casa, se vista. Olha para as palavras, porque palavra também é pesada. Se a pessoa tem palavra imoral, vamos logo se confessar, porque aquelas palavras, então tudo que nós tiramos da nossa boca está no nosso coração. O coração está cheio de porcaria. Então, isso que eu me digo hoje para vocês que assiste o Zé Augusto, a missa do Zé Augusto hoje, que a missa do Zé Augusto hoje é o primeiro domingo, né? Hoje é domingo, é o 1º de junho, né? 1º de junho. Então, se vocês assistem essa missa do Zé Augusto, busca na internet e assiste essa missa do dia 1º de junho, para vocês verem o que é que o Zé Augusto vai falar. Porque se eu falar, meus irmãos, é eu. Assiste um padre, meus irmãos. Vocês têm uma missa, da melhor missa do mundo, até que dizer isso, um sermão, dentro da tua casa. Você não queria que um padre fosse falar uma missa na tua casa para espantar os mal, as coisas desses mal, não é isso? Muitas pessoas fazem até missa em casa, é uma aniversário bonita, né? É importante, é uma festa de Deus, né? É importante, é bonita. A pessoa acha, pronto, graças a Deus ficou bom, não vai ter nada. Tem o Zé Augusto, meus irmãos. Tem o Frei Gilson. Tem o Paulo Ricardo. Assiste essas pessoas para vocês verem se eu estou mentindo ou não. Eu até digo que assiste, começa de hoje para o 1º de junho, o Zé Augusto. Assiste o Zé Augusto, por favor, hoje, que vocês vão ver falar no quê? Falar se é pecado ou não é pecado a pessoa deixar de ir à missa no dia de domingo. Filho, sabe por que é pecado? A pessoa deixar de assistir uma missa hoje no seu lugar. É no seu lugar que é uma missa hoje. Por quê? Porque hoje é o dia do Senhor. Nós passamos uma semana trabalhando, recebendo dinheiro, botando no bolso, fizemos feira, e hoje eu vou agradecer a Deus, assistindo Deus falando. Então, se dentro da hora que nós vamos até Deus para escutar Ele falar, então isso é um pecado, que nós passamos uma semana, Ele protegendo nós, porque Ele é um anjo para proteger nós. Então, eu chego a dizer para vocês que, mesmo que vocês não acreditam, mas eu nunca vou deixar de não falar a minha realidade, porque vem de Deus. Tem jeito, toda doença. Agora precisa você fazer, primeira coisa, precisa daquele paciente querer. Eu faço de um tudo para me sair dessa. Então é muito fácil, já é muito fácil. Agora, quando o paciente não quer, aí já fica difícil. Eu não quero me confessar, eu não quero saber dessas coisas, eu não quero saber. Aí fica difícil, meus irmãos. Mas hoje a facilidade sai grande, meus irmãos, porque tem internet. Deus ensinou nós. A Bíblia está escrita, todas as perguntas que nós precisarmos, nós podemos buscar na Bíblia. Toda doença que nós precisarmos buscar na Bíblia, se você não acha. Agora, não é todo mundo que acha, não é todo mundo que sabe explicar, meus irmãos. Porque o negócio não é nem saber ler, é saber explicar para as pessoas. Não é isso? Então, se eu estou aqui para isso, né? Eu sinto muito, tantas pessoas às vezes entram em contato comigo, e todas as pessoas que entram em contato comigo, meus irmãos, essas pessoas, as coisas são terríveis. Essas coisas são terríveis. É problema por cima de problema.
E há todo esse problema mais espiritual. Porque se fosse uma quebradura, se fosse um problema do médico, o médico resolvia. É assim? Não tem médico para todo canto, né? Mas para que adianta, meus irmãos, você gastar uma fortuna em médico, uma coisa que você resolve em casa? Uma fortuna. Você perde tudo, rende tudo e gasta tudo, como isso já aconteceu até comigo. E depois tendo Deus em casa que resolve o seu problema. Mas para isso você tem conhecimento que Deus está em casa, para isso que aconteça, você ligue para mim que eu explico muito bem para você. Não estou cobrando nada, não estou pronto até dizer, porque se fosse outro tipo de seita, né, já ia cobrando. Oh, eu quero tanto, faça isso que eu resolvo o seu problema. Não. O problema é resolvido é você mesmo. Apenas a gente mostra o caminho, mostra o tratamento espiritual, mostra o caminho de Deus, bota no caminho de Deus e pronto, e segue. Porque todos nós que seguem a Deus, Deus cura. Isso é certeza. Eu sempre tenho uns vídeos que eu faço e eu desafio a ciência, desafio a própria minha igreja mesmo. Porque quando nós for falar para a igreja vai acreditar também, meus irmãos. Vocês pensam que as pessoas que trabalham na igreja, com os padres, os bispos, vão acreditar no que eu estou falando também, mesmo eu sendo católico? Mesmo sendo, eu tenho muitos assuntos para conversar, não posso conversar porque estou terminando esse vídeo. Os meus vídeos, eu estou falando para vocês que não é todo dia, é um vídeo por semana, às vezes é por 15 dias eu faço um vídeo. Meus vídeos sempre demoram um pouco. Por quê? Porque, meus irmãos, se eu quisesse aparecer, que eu quisesse ganhar do Google, se eu quisesse essas coisas, eu ia fazer todo o santo dia. Se eu tivesse interessado em dinheiro, eu ia fazer todo o santo dia. Se eu tivesse interessado em dinheiro, eu dizia, negado, eu vou fazer tudo isso, eu quero que vocês me dão uma rádio, outro me dá um carro, outro me dá imagina, se eu quiser dizer assim, fulano, o que é que tu vai me dar para mim, da tua vida? Eu não posso dizer isso, que eu não dou vida, é Deus que dá. Deus não quer dinheiro, Deus não quer gado, Deus não quer nada. Agora, quando nós falamos isso que é gratuito, né? Se a pessoa quiser dar uma ajuda, dá, se quiser, pronto, né? Quando a gente fala isso, as pessoas não acreditam. As pessoas acreditam mais no dinheiro. O dinheiro é tão cobiçado do jeito que se a gente for dizer que é de graça, não, isso aí é até um erro. Ele quer me derrubar, ele é uma tarrafa. Quando as pessoas falam, ó, me dê 5 mil reais que eu faço você casar. Você não é casado? Eu dou 5 mil reais que eu quero você casar. Me dá aí 5, 10 mil reais que você vai pegar um emprego, sabe? Você vai se pregar, você nunca trabalhou. Filho ou filha, tem um caso aí, meu, tô bem? Os pessoal falaram comigo, que é desempregado, nunca trabalhou, quer dizer, nunca trabalhou, tinha uma idade, já tinha arrumado até mulher, essas pessoas, né, e nunca trabalhou. E eu, mas aí, pronto, preguiça é coisa do demônio, se a pessoa nunca trabalhou, tem um problema. Então, a gente não pode rezar para essas pessoas sem fazer uma investigação, por que você não trabalha, o que é que está acontecendo? Então, se eu for buscar tudo isso, e eu digo, ó, eu posso rezar com você, posso ensinar você, mas tudo que eu posso fazer para você, mas você também tem que fazer a sua parte. Então isso aconteceu. Eu fiquei rezando para essa pessoa, fiquei ficando em contato, disse o que era para ela fazer, né? E essa pessoa não deu 15 dias, começou a trabalhar. Não deu 15 dias. Ele começou a trabalhar e disse que era um bom emprego, né? Pronto, tudo bem. Mas eu não posso, e ninguém pode dizer que vai dar emprego aos outros através de oração e através de poder, que nós não temos poder a nada. E oração, se nós, se reza, se um texto, presta atenção, se um texto, uma missa, uma confissão, uma promessa resolver os nossos problemas de emprego, da pessoa se ajuntar, da pessoa se separar, da pessoa fazer essas coisas, todo mundo já tem resolvido seus problemas, não é isso? Porque tem missa, tem, a gente pode fazer uma promessa. Não, meus irmãos, a missa é poder. O texto tem poder, mas tudo isso nós temos que mudar para isso acontecer. Nós temos que se converter, nós temos que ter fruto, nós temos que andar no caminho da santidade. Então, aí nós temos potência com essas rezas. Porque quem acredita em Deus, meus irmãos, ele não tem ganância. Quem acredita em Deus, se nós for buscar Deus por uma ganância, eles não acreditam em Deus, eles não querem seguir a Deus. Então, eu estou terminando, vou terminar, né? Eu só tenho que agradecer a vocês. Mas, perdão, não, pronto. Vamos supor, nós temos um corpo, mas a alma precisa mais do que o corpo. O corpo morre, mas a alma não morre. Nós precisamos se alimentar todo santo dia.
Imagine que a gente planta uma plantagem, um pé de milho, um pé de fruto, qualquer pé de fruto, e nós não aborrecer ele morre, porque a vida dele está na água. Quer dizer, que a alma dele, ele precisa de reza, a reza dele é água, é a vida. A nossa alma é rezar. A nossa alma é fazer caridade. A nossa alma precisa de nós pensar bonito para os filhos. A nossa alma precisa de nós desejar o bem uns dos outros. Então, essa alma precisa disso. E quando nós faz isso, ela está livre de toda tentação de corpo e alma. Quando nós desejamos amar os outros, quando nós andamos do jeito que o mundo oferece, o risco já é grande. Então, se nós rezamos, não acontece. As ganâncias, então, isso não acontece. Até um pé de árvore precisa aguar. Quanto mais uma alma não precisa de se alimentar. O alimento dela é espiritual. Não é o nosso corpo que precisa só de feijão e arroz, carne, essas coisas. Não é o nosso corpo. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. E se alguém quiser entrar em contato comigo para algum problemazinho que está difícil, que já foi em médico, já foi nos padres, já rezaram mesmo, e tiraram texto, já fizeram promessa, vestiram roupa de São Francisco, fizeram tudo, e não está resolvendo o seu problema, meu irmão. O seu problema é resolvido da religião católica, porque Deus ensinou dentro da religião dele. Então, se quem quiser, pesque Holton, assiste o Zé Augusto, sempre busca ele, que ele, as palavras dele, as palavras de Deus, entram no teu coração e a tua vida muda sem nem me conhecer. Faça só o que eu estou lhe dizendo. Então, se você começa a ler o Evangelho, você começa a citar os textos, mas espere parado, olhe as roupas, olhe o nome, olhe os programas, porque na televisão tem muito programa bom, tem muito programa de santidade. Então, se o meu telefone é 88 96 61 64 e 89. E quem quiser entrar em contato comigo, porque estão fazendo tudo isso e não está se rindo, João, eu estou fazendo tudo isso, meu nome é João, estou fazendo tudo isso e não está se rindo. Então, entre em contato comigo, que eu vou saber onde é que está enganchando o seu problema. E só tenho que agradecer com todo o meu coração. Nunca desiste de Nossa Senhora e nunca desiste deste homem que pregou da cruz, que morreu por nós, que as pessoas ainda são inocentes, que não entendem. Se você quiser entender como ele morreu por nós, hoje ele está pregado da cruz, a cruz pior que ele está é a cruz de hoje em dia que ele está passando. Os filhos dele caindo no mundão e ele chorando por nós. Isso está acontecendo no céu. E só tenho que agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me desculpe e me perdoe, meu irmãozinho, que eu amo vocês todos sem nem o conhecer. Só tenho a agradecer.